Pode isso, Retrofit no ar e mais uma edição dessa de 2025. Carly Vasconcelos, que vocês já conhecem. Obrigado mais uma vez, viu? Tá aqui com a gente. Convidar eu venho, né? É, desse jeito. A cadeira cativa aqui com a gente, então, você já conhece. Já publicamos ontem, entendeu? Com esse rosto magnífico aqui falando pra vocês da alta da Selic. Então, fiquem ligados no nosso podcast mensal também que nós fazemos aqui, além do Capital, tá? E hoje falaremos de internet. Gente, eu conheço criadora digital, mas aí a gente traz uma pessoa maravilhosa que fala que é estrategista de conteúdo digital. Débora Sampaio, obrigado. E primeira coisa, explica pra gente o que é uma estrategista. Oi, gente. Obrigada pelo convite, obrigada. Quase um oferecimento, né? Que eu falei pra Carly, quando que eu vou? Ela aí um dia te chamo. Aí deu tudo certo. Bom, o que é estrategista de conteúdo? Eu sempre falo que o conteúdo sem estratégia, ele é o conteúdo em vão. Por quê? As redes sociais, elas existem e elas não são uma coisa só. Embora algumas pessoas tratam as redes sociais como uma coisa só, mas não. Cada rede, cada plataforma tem a sua linguagem, tem o formato de conteúdo. Por isso, quando a gente fala de estratégia, é fazer o conteúdo certo para a rede social certa. E eu falo muito sobre uma estratégia cross-mídia. O que é isso? É você pegar um conteúdo e fatiar ele de forma correta, na linguagem correta, para a rede social correta. Ah, mas como que é a forma correta? Tá, eu vou exemplificar algumas. O YouTube, as pessoas consomem de uma forma, então é um conteúdo mais aprofundado, um conteúdo que muitas vezes as pessoas assistem na televisão. Então ele precisa ter uma estética diferente, ele precisa ter um formato de tela diferente. E aí tem as pessoas que consomem no Instagram, que também é uma estética diferente, é uma coisa mais elaborada. São as pessoas que consomem Reels, são as pessoas que consomem Stories, são as pessoas que consomem TikTok, são as pessoas que gostam de ler no LinkedIn. Então, numa estratégia cross-mídia, você pega aquilo e fatia de acordo com a linguagem da rede social. Então, a estratégia, ela é isso, é trazer o conteúdo, traduzir o que você quer dizer para quem você quer falar com a linguagem que você precisa falar. Então, postar o mesmo conteúdo em todas as redes sociais é um tiro no pé. Sim e não. Sempre vai ter alguém que vai consumir, só que você poderia aproveitar muito mais isso. Nossa, muito interessante. Eu achava que só a criação, né? Só a criação do conteúdo bastava, assim. E agora precisa ter uma estratégia. Sim, né? Até pelo algoritmo, né? Nosso aliado e nosso inimigo. Não, e é muito maluco que ontem... Ontem não, né? Essa semana ainda que nós estamos na gravação, um grande amigo, Lucas Martins, que esteve aqui na bancada conversando com a gente, ele estava explicando com a questão do algoritmo. Na hora que ele mudou, por exemplo, de uma plataforma, de um perfil, o podcast dele, ele perdeu o algoritmo. O algoritmo lançava ele de uma forma. Então, assim, você tem que ter tanto detalhe, tanta estratégia. Eu acho descomunal. E é que estratégia é uma coisa que eu amo. Que eu amo estudar, que é o comportamento de usuário. Quando a gente fala de algoritmo, mas ele é o vilão. Tá, o algoritmo nada mais é do que a leitura do comportamento das pessoas. O que as pessoas estão fazendo? O que as pessoas estão consumindo? O que elas estão curtindo? O que elas estão comentando? O que elas estão encaminhando? O algoritmo pega essas pessoas. Então, o que as redes sociais querem? Eles querem que as pessoas fiquem aqui dentro consumindo. Então, se você cria um conteúdo que as pessoas não vão curtir, não vão encaminhar, não vão comentar, não vão ficar em tempo de tela... você não é interessante para minha plataforma. Então, a estratégia é isso, é estudar. Eu pego, quando eu vou fazer a estratégia de um cliente, eu falo, tá, a pessoa responde um briefing para mim. Com quem você quer falar? O que você quer falar? Por quê? Você quer vender? Você quer presença digital? Você quer... né? Porque tem muita gente que vem, eu preciso estar nas redes sociais. Mas aí eu falo, tá, mas eu não tenho agenda. Eu falo, então calma. Então a gente precisa resolver, porque senão eu vou levar um problema para a pessoa. Às vezes ela nem quer vender mais horário na agenda dela. Ela precisa de uma presença digital. E aí é um conteúdo diferente, não é um conteúdo de venda. Porque ela não pode vender. Tu entendeu? Porque ela não tem horário na agenda dela. Sim. Então como que ela vai vender horário na agenda dela se ela não tem? Aí fica feio, fica chato, fica... A pessoa quer tentar marcar, não consegue, porque ele tem um horário. E frustra, né? Pra ela também. Uhum. Então, é além, sabe? Começou com, todo mundo posta, todo mundo isso, aquilo. Mas não é só um postzinho. Me parece fácil, né? Sempre penso nisso. E antes da gente entrar nas perguntas, óbvio que a gente quer saber de você. Um pouco de você
por que essa área, né? A gente até imagina que muitas pessoas que são ótimas comunicadoras, e assim, só no início percebe-se que você é uma ótima comunicadora, mas como começou isso, da onde veio? E eu imagino, lógico, a gente conversou nos bastidores, né? Mas eu imagino que teve uma transição de carreira, então queria saber um pouquinho mais disso. Teve em 2023, fevereiro de 2023, numa sexta-feira de carnaval, eu pedi demissão. Mas é uma coisa muito louca, né? Eu pedi demissão de 18 anos de indústria farmacêutica. A minha primeira formação é jornalismo. Só que naquela época, e eu queria, gente, meu sonho era morar na Europa e ser jornalista correspondente. Eu tinha duas coisas. Quando eu era adolescente, todo mundo falava, o que tu vai ser quando crescer? Blá, 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 blá. Eu só falava duas coisas. Eu vou ser jornalista correspondente na Europa e eu vou ter um filho que vai chamar Gustavo. Só isso. Eu só falava, as pessoas só... era isso, era uma coisa louca, assim. Quando eu era adolescente, eu falava isso. E aí a vida começou, né? Eu tive uma infância, uma adolescência, assim, que logo após que eu entrei na adolescência, decidi depois pela faculdade, a vida financeira da minha família acabou. Nunca foi uau, super, mas assim, naquele momento era eu por mim e coisa e tal. E aí, quando eu comecei a faculdade, tinha muitos estágios no jornalismo, só que eram estágios que, tu é jornalista e você deve ter feito, começado a faculdade meio que nessa época. Tu tinha que amassar o barro, trabalhar de graça, só que eu pagava R$860 na minha faculdade. Naquela época, Era muito dinheiro. Tinha emprego. Tinha dia que eu tinha que escolher se eu ia pra faculdade, só ia ou não voltava. Se eu voltava, não ia, porque era condução, Então, foram momentos difíceis. E aí, esse sonho de viver o jornalismo, de fazer o jornalismo, naquela época não existiu. Então, eu não pude trabalhar na profissão porque eu não tinha experiência. E eu não podia ter experiência porque era de graça. Era trabalhar de graça. E trabalhar de graça não pagava minha faculdade. E aí eu entrei na indústria farmacêutica, porque na época era uma bolsa auxílio para eu ser estagiária de R$2.100. Nossa, era muito dinheiro. Gente, só minha faculdade. Eu pagava o meu carro, porque aí eu tive que comprar um carro para trabalhar, né? Na época, você estagiário, você tinha que ter seu carro. Então, e aí eu fui. Um pouco depois que eu comecei a faculdade, eu tive o Gustavo. E aí esquece, né? Morar na Europa. E aí sim. Realizou um dos sonhos. Ser estagiária. Hoje eu me realizo no meu filho. E aí foi indo, mas eu sempre gostei. Eu sempre fui pioneira nas redes sociais, sempre tudo. Sempre. Começou plataforma tal. Eu tava lá, tal. Passei por muito preconceito. Eu me lembro uma vez, eu trabalhando na indústria, que postaram, era Facebook. Postaram uma reportagem sobre a indústria MS, que tinham achado um mosquito no blister, babá. Eu repostei isso. Isso foi em 2009, 2010, por aí. Eu repostei. Meu foi um bafafá, porque aí as pessoas começaram a comentar. Aí, eu sei que no fim a fofoca chegou nesse nível. Não chegaram a me ligar da empresa. Ela é jornalista, porque eu fazia faculdade de jornalismo, as pessoas sabiam. Ela escreveu uma matéria falando mal da indústria tal, e eu era de outra indústria. Então, imagine o Huawei que você foi pega na fake news em 2010. E, na verdade, as pessoas nem estavam nas redes sociais, elas nem sabiam do que se tratava e estavam falando que eu tinha escrito uma matéria, babá. Então, assim, eu sempre fui exposta digitalmente e sofri muito preconceito. E aí, falando da transição de carreira, naquela época, era muito difícil a gente ter a nossa experiência, ser jornalista, fazer o jornalismo. E com a chegada da internet, das redes sociais, eu não preciso que ninguém me contrate. Eu posso chegar hoje, se eu começasse a fazer faculdade hoje, quero fazer jornalismo hoje, já me perguntaram isso. Eu faria o meu próprio blog, um monte de coisa. Chegaria pra Globo, eu faço isso. Cara, eu fiz o quê? Roteiro, produção, edição. Eu fiz o trabalho de todo mundo. Só que naquela época não tinha isso, né? Naquela época, não. Você tinha que ir para uma empresa, ir para um lugar. Você só tinha a figura de persona. A persona que está falando e comunicando. Hoje a gente consegue ser tudo um pouco, exatamente, né? E a gente consegue fazer... A gente tem acesso, né? Antes não tinha. E aí, nessa de, vamos, eu sendo isso, a indústria farmacêutica sempre foi um lugar de muita formalidade, pseudo-formalidade, né? Porque nos bastidores, pelo amor de Deus, muito homem, muitas pessoas mais velhas. Então, assim, eu sofri muito nesses 18 anos.
era bizarro, assim, porque eu sempre fui pioneira em muitas coisas. Então eu batia de frente, eu falava, não, eu não acredito nisso, não, isso não é. E aí, sempre nas redes sociais, sempre nas redes sociais. Em 2015, 2016, eu abri o meu Instagram pela primeira vez. Abrir e deixar público, né? Porque eu comecei a fazer um diário de reforma. Eu comprei um apartamento e comecei a reformar do zero. E aí comecei a fazer um diário de reforma. Aí foi onde eu explodi. Eu cheguei a 10 mil seguidores em 2016. Que aí antigamente você precisava de 10 mil seguidores para destravar algumas coisas no Instagram, né? Então ali eu me lancei como a criadora de conteúdo. Que na época todo mundo fala muito sobre blogueira, né? E mesmo assim, dentro da indústria, as pessoas ali, né, olhando e falando. E eu sempre gostei disso, sempre gostei da comunicação, de uma comunicação autêntica, de uma comunicação livre, onde eu pudesse ser quem eu realmente sou, falar do jeito que eu gosto de falar. Então eu sempre estive nas redes sociais. E aí em 2015, 2016, eu vendo esse mercado crescendo e tal, eu falei, tá aí, cara. Eu preciso trabalhar para essas pessoas. Porque eu não sou jornalista, não tenho assessor de imprensa. Eu vou assessorar essas meninas que estão criando conteúdo. Que na época eu não falava criar conteúdo, né? E aí eu fui para São Paulo, fiz uma especialização só de redes sociais na Belas Artes. E, inclusive, incrível. E porque quando eu me formei, não tinham, né? Não tinha as matérias sobre redes sociais. Então eu fiz uma adaptação e uma especialização. Falei, vou assessorar essas pessoas. Um monte de blogueira falando, um monte de coisa. Então lá atrás eu já tinha essa visão, né? E não, vou pra cima, babá, só que era aquilo, né? A insegurança, a gente é de uma geração de que não, você tem que ter um emprego com benefícios, assistência médica. Você vai entrar e não vai sair desse emprego, hein? Não saia, não faça a mudança, porque é o sonho de consumo dos nossos pais. Exato. A gente tava até falando isso nos bastidores, né? Que a geração de vocês, os millennials, vocês tinham uma cartilha, né? Você comentou ver. Eu acho, eu não sei que geração eu tô. Já de nomear a geração, isso me dá um. Não, tu tem menos que 30? Tenho. Gente, ela é do meu filho. Do meu filho. Filho, me respeita. Mas a nossa geração é muito complicada também. A gente tava falando Mas terão outros problemas. A maioria é psíquicos. Não, mas a gente. O problema nosso é que a gente tem os nossos e os deles. Exatamente. Não, e tem Não, filha, nossa geração, a gente fez a diagramação de jornal, que a gente tinha isso na época na mão. A gente fazia na mão, a gente fazia. E tinha matéria na faculdade disso, a prova era, tipo. Não dá nem pra explicar. Máquina fotográfica, a gente aprendeu. E aula de fotografia. Leva mais de um ano, só 2 anos. E tu teve que fazer, uma das atividades era uma câmera caseira. Que tinha que fazer em casa. A gente fazia, o professor explicou. Tipo escolinha? Tipo escolinha, fazer uma massinha e voltar com os negócios. Era sensacional. Qual é o lance? O professor explicou como a gente fazia. Aí a gente fez numa caixinha de papelão em casa, cada um fazia. Não, da física, entendeu? Você faz a caixa de papelão, põe a gente fica X horas lá tirando foto. E aí, qual que foi o must-have do negócio? Tinha laboratório de revelar a foto dentro da faculdade. A gente revelou a foto. Aí, imagine a aula. Todo mundo, um deixou com a mãe na cozinha 2 dias, o outro deixou na moto do pai que saía e voltava. Aí a foto borrada, com o pai meio que em movimento. Cara, eram coisas assim. Sobre a teoria da fotografia, né? Essas são as coisas interessantes. Eu, longe de ser nostálgico para algumas coisas, sou muito nostálgico com música, com filme, eu gosto muito. Mas eu sinto essa perda, por exemplo, porque isso é maturidade. O que você tá mostrando, você traz pra rede social algo que essa nova geração... Não tem. Exato, não tem. E fica, eu acho tão complicado, porque às vezes a gente quer tratar de algumas matérias ou quer identificar para até de uma discussão super polêmica, quer falar de censura, quer falar da informação ou desinformação, e às vezes é difícil, dependendo da geração, dessas blogueiras e por aí vai, influencers, você colocar esse conteúdo. Né? E assim, aí eu passei a entender agora a estrategista e acho sensacional. Acho que a sua bagagem traz isso, é espetacular. Acho que a gente precisa disso, né? Olhar para a história, olhar para o passado, para poder
poder até dimensionar a rede social. Porque tem muita coisa. Eu me coloquei e entendi que eu poderia fazer isso por vários motivos. Primeiro, a comunicação, que eu sou da área da comunicação. Depois eu me pós-graduei em marketing digital. E a experiência, eu acompanhei na prática as redes sociais, né? Então, todas que tu pode imaginar, eu estou nelas desde o começo. E criando conteúdo. Então, não só estudar como funciona, eu sei na prática. E aí, só para vocês entenderem um pouco, por que eu cheguei na transição de carreira? Houve vários sinais, várias vezes a vida inteira, de que eu, de fato, cara, eu poderia ir para a área da comunicação. E quando as redes sociais chegaram, as redes sociais aconteceram, foi meu momento, né? E aí, entrar como influenciadora, que eu caí ali de paraquedas no lugar, mas teoricamente eu já fazia isso naturalmente. Eu faço isso naturalmente. É muito engraçado que quando alguma marca me chama para me contratar, para eu fazer publi, ai, começa a me dar desespero porque, ai, sei lá, vira um negócio que É trabalho, né? não só pelo trabalho, mas assim, tá tudo bem se fizer de graça, entendeu? Eu gosto tanto que eu faço de graça. E aí meu marido pega no meu pé por isso, ele fala, cara, Não pode. o lance da estratégia também. Pra eu começar a monetizar isso, demorou muito pra eu virar minha chave. Porque eu gosto tanto, eu faço com tanta facilidade, que eu faço de graça pra qualquer um, a qualquer hora. O ponto de virada de chave pra você é entender que você faz com facilidade, porque você tem um histórico, uma bagagem, você estuda, você dedica tempo e o seu tempo é valioso. Aí quando você entende que o seu tempo é valioso e que o que você faz não é todo mundo que faz, aí você precifica. Exato. E a dificuldade é precificar, né? Quem foi um CLT a vida inteira. E aí, acompanhando a evolução das redes sociais, eu sempre ali envolvida, imersa e criando conteúdo. Eu gosto muito de estudar, né? Que é a parte mais fácil. Eu falo que é a parte mais fácil. E aí eu falei, já muito infeliz na indústria. Eu cheguei a conversar uma vez com a minha gestora direta. Eu falei, cara, eu não quero mais, eu não quero. Olha, eu vou fechar o ano aqui com vocês, eu vou entregar tudo que eu preciso entregar em dezembro e eu não quero voltar lá. Não, pensa direito, respira, volta pra casa. Conta o fator idade também. Sem nenhuma indelicadeza. Eu acho que pode ser que tenha pessoas que estão ouvindo, principalmente mulheres, que têm sempre uma questão por ser mulher de mudar com filho, família. Não, eu nunca Onde pedi que eu demissão vou? e nunca comecei do zero, porque era isso. É só a única coisa que eu pensava. Cara, eu tenho um filho de X anos. E aí, como é importante você dividir a sua vida com alguém que vale a pena e alguém que, de fato, tá com você na vida, né? Que foi um papel do meu marido super importante pra eu pedir demissão. Que ele já ficava, vai, tô contigo, vai, tô contigo. E aí, em 2021, não lembro exatamente, eu fui falar pra ela, cara, eu não aguento mais, porque eu já tava no meu limite, eu só fazia aquilo, única e exclusivamente pela parte financeira. E eu já não... Aquilo não cabia mais pra mim. Só que não tava ficando legal, não só pra mim. Não tava ficando legal pra um todo. Porque eu já não era mais uma pessoa agradável. Eu não fazia mais as coisas como eu deveria fazer. Porque eu tava infeliz. Sempre fui muito honesta e muito certa de fazer certinho, assim. Então, isso eu não abria mão mesmo. Mas eu era uma pessoa... Eu tava chata. Eu tava acabando com o meu relacionamento na minha casa. Acabando com meu filho. Acabando com a minha saúde. Meu marido dizia assim... Gente, era um pacotinho bem gordinho, tá? Assim, se eu começar a contar pra vocês... Não, se como estagiária, a Diva já ganhava R$2.000. Isso, 2005, 2004, sei lá. É que não vinha só R$2.000, né? Vinha mais muita coisa. Sim, são muitos benefícios, né? Esse tipo de empresa, então... Isso depois você tem o carro disponível, né? Para quem é representante farmacêutico, tem vários benefícios. Muita coisa. Só o pacote de benefícios já é praticamente R$10.000, assim, se a gente for avaliar. Colocar em números. Só o pacote de benefícios, tá? Fora tudo que vem. E aí, é muito difícil mesmo. Aí eu olhava a fatoridade, o Gustavo, tal. Só que isso tava acabando comigo. Eu parei de fazer coisas que eu gostava. Ó, você vê? Eu assim, taca. Eu chegava, eu falava pro meu marido assim, ai, amanhã eu preciso ir pra academia, eu preciso, você me ajuda, por favor. Eu vou falar que eu não quero, mas você me tira da cama. De querer dormir, assim, pra esperar o tempo passar. Eu comecei a botar um pé na depressão. E aí, mas Deus sabe tudo como faz, né? Eu tive um problema no ombro.
Pouquíssimo tempo depois, eu já senti uma dor muito forte no ombro. Pouco tempo depois de falar pra minha gerente, olha, eu não quero mais, eu vou pedir demissão, eu não quero mais isso daqui. Eu resolvi ir no médico, eu tava com um manguito rompido, tinha que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia eu ia ter que ficar afastada no mínimo 6 meses e depois eles reavaliariam. Por quê? Porque só de tipóia e um braço sem mexer eram 3 meses quando eu trabalhava dirigindo. Fora a recuperação. Resumindo, eu fiquei 11 meses e meio afastada. E aí eu fiquei morrendo de vergonha. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, olha isso. Falei pro meu marido, depois liguei pro meu pai e falei, cara, eu não vou falar isso. Imagina, eu acabei de pedir demissão, agora eu vou arrumar um atestado? Faça ou não faça a cirurgia? Ele falou, você tá maluco? Você tá maluca? Você vai fazer. Aí liguei pra ela, falei, olha, eu preciso conversar uma coisa com você. Eu tô morrendo de vergonha, aconteceu isso. Ela falou assim, nada acontece por acaso. Olha que pessoa, um anjo na minha vida. Nada acontece por acaso. Quem não para, é parado, minha filha. Então você vai fazer essa cirurgia. Você vai usar esse tempo pra pensar. Você vai ver o que você quer da sua vida. Aí fiz a cirurgia, parei a minha vida, né? Parei, aí comecei a atender algumas, junto com a minha irmã. Vamos pegar uns clientes, vamos tentar fazer. Aí comecei a fazer um negocinho ou outro. Foquei em estudar. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Voltei do afastamento, aí caiu de novo. Que afastamento precioso na sua vida, hein, minha filha? Eu tinha certeza que ia ser mandada embora ainda voltasse, né? Porque trocou todo mundo. Eu falei, meu, agora é o melhor dos mundos, babá. E nada, de ninguém me mandar embora, não. Fica tranquila, vem, volta. Só que eu voltei pior, que eu falei, meu, aí eu tinha certeza que não era aquilo que eu queria mesmo. E aí algumas coisas aconteceram assim no meio do caminho. Eu lembro que quando começou a pandemia, a gente ficou em casa, trabalhando pra caramba. E foi onde eu mais ganhei parceiros naquela época, porque fez assim, né? Vroom. Quem já estava ali ativo criando conteúdo teve muita vantagem. A pandemia foi a vantagem. Porque assim, eu já tinha uma audiência, eu já sabia fazer, eu já fazia com naturalidade. Meu, eu cheguei a não comprar nem comida pra minha casa, porque todo dia um restaurante mandando alguma coisa pra gente. E aí, Caramba. E aí foi onde eu dei uma pausa na minha carreira enquanto influenciadora. Porque isso, embora na empresa, desde sempre, eu sempre falava. Inclusive quando eu entrei nessa empresa, né? Eu falei, olha, eu tenho isso. Eu sou uma pessoa digitalmente exposta. O que é pra vocês isso? Não, aqui é ótimo, a gente gosta, nananana. Se lá eles são assim, não, a gente não quer, obviamente eu teria parado, porque, né, pra mim era mais interessante. E aí, eu nunca expus nada do trabalho, tanto que as pessoas nem sabiam que eu trabalhava, assim. E na minha hora do meu trabalho, era o meu trabalho certinho. E aí começou um lance assim de tipo, a gente não tá num momento de tanta felicidade, né? Você ali compartilha a sua casa, a sua família. Não. Meu, e aí começaram a pegar no meu pé da criação de conteúdo. E eu fiz muita coisa. Porque fazia receita com o Gustavo, arrumei a casa, decorei a casa, criei uma Mas pensando que na pandemia a gente tava precisando de um abraço, né? De algo bom pra ver. Porque se a gente ligava o jornal, era o fim do mundo, o apocalipse. A gente dentro de casa tinha medo dos nossos pais pegarem, enfim. Exato. Então a gente queria alguma coisa legal, boa pra ver. Não o melhor dos mundos também, mas tipo... Dicas, o que fazer em casa? Eu procurava muito hobby. A gente fazia isso, a gente falava, cara, a gente agora tem que adaptar a nossa casa pra gente viver aqui, porque a gente pouco ficava em casa. Aí depois começou a ficar muito em casa. Então nós reformamos a casa, reformamos assim, né? Redecoramos, criamos um home. E tudo a gente ensinava. Tanto que eu consegui fazer uma parceria com a Leroy Merlin nessa época. Meu, eles mandaram tintas, tudo lá pra casa. E aí, legal. A gente pintou... Porque o meu apartamento na época, que foi o que me expôs nas redes sociais, eu falava que era um loft nova-iorquino. Só que todo branco. Aí meu marido falava, só que todo branco, né? Porque eu não gostava de muita coisa. Então, a gente integrou a casa inteira de cimento queimado. Isso estava começando lá na época, essa temática, assim, de trazer, de popularizar, né, esse tipo de decoração. O mais industrial, o cimento queimado era super complicado. Agora tem tinta, né? Você tem um produto específico, Tanto muito mais que fácil. A gente não achou pessoas para fazerem aqui. A gente contratou uma empresa de Campinas, a gente pagou hospedagem para as pessoas ficarem aqui aplicando. A marcenaria não tinha as empresas aqui em Santos que tinham feito já. Eles só tinham um projeto porque estava começando aquele estilo
Ai, a gente fala escandinavo na época, mas era assim, era como que se tivesse aquela moldura, o puxador de concha. Não tem. Não, Aqui não tinha, pelo menos. Não tinha, E as marcenarias que a gente ia, eles... a gente nunca fez, mas assim, a gente pode fazer. Não, e era um projeto... Gente, era carérrimo. Eu sei que eu acabei achando um cara de São Paulo, trouxe um cara de São Paulo. Nós economizamos de marcenaria 18 mil reais. Dos orçamentos que eu peguei aqui em Santos. 18 mil reais. Mas é interessante isso que você tá falando e que tudo começou com o apartamento, a criação de conteúdo. Me vem uma pergunta que me fizeram no meu Instagram. Falei que ia fazer o podcast hoje e a pergunta que eu recebi é como que o criador de conteúdo, enfim, ele consegue aproveitar a oportunidade, enxergar aquilo, né? Que, o meu público gosta disso. Porque talvez o meu público... ele não é o mesmo que o dele. O que o creator tem que fazer pra enxergar a oportunidade? O creator tem que ser ele, tem que ser natural. E é uma coisa difícil de falar, mas é como se você vivesse num reality show. É como você vive a sua vida. Claro que a gente posta uma fatia do que é o nosso dia, tá? E as pessoas vão se identificar com aquilo. E aquilo vai virar... uma coisa onde as empresas vão olhar para você e ver que você faz isso todos os dias. Porque se você não faz isso todos os dias, não adianta você ir lá fazer uma publi de um negócio que não vai ser natural. E as pessoas que muitas vezes fazem aquilo que você faz, vai compartilhar com você. Eu faço assim, eu faço isso também. Eu faço desse jeito, testa. Ou ela vai te fazer uma pergunta. Como que você faz isso desse jeito? Porque eu faço isso desse jeito. E aí você vai trocar experiências com essa pessoa. E aí você fazendo isso todos os dias, vai começar a trazer pessoas que querem fazer isso. E pessoas que querem fazer como você faz. E pessoas que vão fazer isso junto com você. Isso para as marcas é o melhor dos mundos. Mais engajamento. E é natural. Por que hoje os pequenos, os micros, nanos influenciadores estão voando? Por que o UGC, né, que é o... Eu não vou falar aqui em inglês, tá, gente? Porque eu não quero que vocês se sintam humilhados pelo inglês que eu tenho. Mas... lembrando que ela ia ser correspondente em Londres. Então... Não, porque eu ia pra Espanha. E aí, que a tradução disso é conteúdo gerado pelo usuário, que é quanto mais orgânico, quanto mais natural, quanto mais... eu tô fazendo isso aqui. Tem gente que ganha dinheiro só pra fazer isso. E ela nem precisa postar. As marcas pegam e colocam nos sites pra poder vender o produto. Porque quando você vai comprar um produto, mulher tem muito isso, tá? Vou comprar uma roupa, vou comprar uma maquiagem, vou comprar um isso, vou comprar um aquilo. Uma coisa é você ver uma foto, outra coisa é você ver uma pessoa vestindo, andando, mexendo, passando. E aí, esse mercado tá absurdo. Eu sou cadastrada numa plataforma, é a Miss, inclusive, que você consegue se candidatar a conteúdos de UGC, a média que eles pagam por vídeo, gente, é vídeo de 30 segundos, no máximo 1 minuto. E não é assim, preciso de um cenário, preciso de a lua, sol, iluminação. É assim, você tá toda estabacada na tua casa, passando um desodorante. Caraca, olha que delícia, né? 300, 400, 500 reais. É no mínimo 300. Os que eu já peguei, eu peguei 300, 450 e alguns de 500 reais. Se você faz vídeo durante a semana, né? Por várias vezes, às vezes você consegue. O pessoal vive só disso. Mercado Livre tem, nessa plataforma também vem do Mercado Livre, R$90 por vídeo. E aí você escolhe a categoria que você quer. E aí você não precisa comprar o produto. Você pega e faz... O que você tem na tua casa? Aí tu olha lá e se candidata. Uhum. Uma capinha de celular de silicone, babá. Você vai gravar o vídeo. Gente, não precisa falar, tá? É vídeo mão, assim, ó. Algumas coisas. Mas SMR. Aqueles vídeos... Não, nem... Como é que é o termo, Kalinha? Eu quero dizer... ASMR. Aqueles vídeos que falam assim... Oi, tudo bem? Love songs. E dá pra ouvir o baba, sabe? Sei lá, faz sucesso isso. Tem gente que dorme ouvindo isso. Presta atenção, o Mercado Livre tem bastante, outras tem também. Que você vai fazendo as fotos dos produtos e o último é um videozinho, às vezes de 30 segundos, só mostrando assim, 3D o produto. Verdade. Isso. E converte muito. Isso são pessoas normais como eu, como você, com coisas que a gente tem em casa, gravando, entregando pra plataforma pra eles postarem. Um vídeo desse, ele custa em média R$90.
Saindo daqui, eu vou fazer meu cadastro na plataforma. Beijo pra vocês. Deixa eu pedir demissão aqui, deixa eu ver. Eu falei, gente, estou mudando a rota. Então, se eu faço um monte de vídeo, tô perdendo tempo. E aí, quando a gente fala de estratégia de conteúdo, quando a gente fala de transição de carreira, quando a gente fala de redes sociais e algoritmo, o nosso comportamento mudou. O nosso comportamento mudou, então a forma de consumir mudou, a forma de comprar mudou, a forma de conversar. Eu falo que as redes sociais é a evolução da comunicação. Quem é da nossa época teve o telefone, aí o telefone sem fio, aí tinha o telégrafo, tinha o telegrama, tinha o bip, tinha o orelhão. Aí tem rádio, aí tem... Coisas que eu sou ateia, né? Até agora. Desde o telefone normal, com fio, eu sou ateia. E aí é a evolução da comunicação hoje, redes sociais. Se você tem uma empresa que tem um perfil numa rede social que você não responde DM, é a mesma coisa do que eu 20 anos atrás ligando numa empresa. A gente chamou, ninguém atendeu, acho que tá fechado. Eu vou ligar da rua do lado. E a diferença é que a gente hoje tem isso em 1 minuto, outra empresa do lado. Então, eu posso buscar no Google, eu posso buscar no TikTok, eu posso buscar no Instagram. Padaria, vai aparecer 950. Então, se não tem ali uma experiência do usuário boa, rápida, prática, para eu apertar alguma coisa e falar com você, eu vou falar com outra, porque assim, eu gasto segundos para digitar o segmento que você tá. Antigamente não, a gente ainda tinha que pegar... Sei lá. Aquelas folhas amarelas, não é? Que tinha os números das coisas, você tinha que fuçar. É babado. Agora iFood. O cara do Temac não me responde, eu vou no outro cara do Temac. Entendeu? A minha, então, é agilidade. Ontem, vou contar esse caso que é bem recente. Ontem eu tava com meu primo, que ele é psicólogo, e eu falei pra ele, você tem algo diferente. Você tem um olhar criativo e você também tem eu acho que você é artista, porque tudo que você fala tem um tom de poesia, bonito, não agride quem tá ouvindo, até quando você tá falando alguma coisa séria. Não é todo mundo que tem essa capacidade de comunicação. Então você tem que explorar isso nas suas redes sociais. E falei, como é que eu consigo fazer? Como é que eu começo a fazer? Eu falei, você só começa. Só começa, só vai, começa. E aí ele fez um post, o Instagram dele até tá crescendo, ele fez um post em fotos, com cada foto com uma frasezinha, um carrossel. Legal. Um colega dele de trabalho, psicólogo também, que cria conteúdo, fez um conteúdo em cima do post dele, dedicou, tal, tudo, mas ele fez um vídeo. E aí ele percebeu, poxa, fulano de tal fez um vídeo do meu conteúdo e o vídeo dele bombou. Eu falei, por que bombou? E o do carrossel não? Que aparecer, né? O vídeo... Aparecer. Às vezes a pessoa, ela quer te ver falando o que você tá falando. Né? E a Bruna, que cria os conteúdos aqui pra Retro, ela fala às vezes pra mim, amiga, você postou em texto. O povo quer ouvir você falando. E aí a nossa discussão que a gente tava nos bastidores com o Down. Eu não quero abrir minha conta pessoal e falar, tudo bem, mas minimamente você tem que ter um grau de exposição nas tuas redes sociais para as pessoas entenderem você como referência. Pelo menos ali os teus 500 seguidores é muita gente. É muita gente, cara. 500 seguidores é muita gente. Quando que você palestrou para 500 pessoas? Nunca. Então, 500 pessoas ali, que seja, sempre visualizam. A palestrinha, né? A gente tem a hora que eu quiser. Eu abro lá e falo o que eu quiser. Eu falo o que eu quiser. Isso é muito maluco, assim. Muito maluco. Modo geral. E assim, pra não falar só... na verdade, eu tenho uma pergunta, porque recentemente a gente conversou com 2 jornalistas. E eu aproveitar, né? A pessoa pra ter uma opinião de... Aproveita aí o grupinho. Eu vou aproveitar, entendeu? A gente vai voltar, calma, pro conteúdo digital. Mas eu sempre tive uma preocupação em relação à desinformação. A gente trouxe um especialista aqui, a gente conversou sobre isso, trouxemos as temáticas iniciais, a mudança da meta, né, do Zuckerberg, que mudou as políticas em relação a isso, cada um tinha uma opinião, e eu ainda estou formando a minha, quero deixar claro. E a gente tem muita preocupação, eu lembro, a título de exemplo, no Sport TV, né, da Globo, do Grupo Globo, que eles estavam lá, eu vejo muito esporte, e eles estavam lá comentando alguma coisa e alguém tinha lançado algum conteúdo no Twitter, agora X, né? O antigo Twitter.
E o repórter da época, muito conhecido, né? O apresentador pegou o conteúdo do Twitter e colocou aquilo como verdade absoluta, assim, olha, acabei de ver aqui no Twitter, aquilo me deu um choque, assim, isso faz tempo já, faz uns 2 anos, 3, aquilo me deu um choque tão grande que eu falo, cara, esse é o futuro, né? E aí, então, primeira pergunta, é isso? Não tem pra onde a gente correr? E como lidar com a desinformação? Eu falo muito, principalmente no âmbito religioso, né? Mas, de forma geral, eu encaro a vida como… Inclusive, é um fator que me faz fugir de algumas coisas. Qualquer posição de influência, você precisa ter uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade social, todo tipo de responsabilidade. E, infelizmente, as pessoas não têm. Isso vou trazer muito para o nosso país, para a nossa cultura, porque infelizmente as pessoas não têm. E as pessoas se aproveitam muito disso. Por quê? Porque nós somos uma cultura, nós somos uma população onde poucas pessoas são como eu, como vocês, que assim, respostas óbvias não me convencem, desculpa. Ah, legal. Mas por quê? Quando? Quem? Eu tenho uma amiga que ela fala: ai, amiga, eu não gosto nem de contar as coisas pra ti. Porque eu começo a ficar ansiosa. Você me faz tanta pergunta, que eu começo a ficar nervosa. Eu falo, cara, mas é isso. Toma isso pra tua vida. Nunca chegue pra contar uma coisa pra alguém sem estar embasado. Só que isso sou eu, isso sou você, é você. Nós somos a minoria. E as pessoas… por isso que a nossa política é do jeito que é. Por isso que a gente não exige o que a gente deve exigir. Porque, assim, as pessoas muitas vezes não sabem nem o que cobrar. Não, na verdade, não tem educação para isso. Não foi um ponto. A gente não tem a informação. E não tem informação, mais ou menos, né? Porque hoje com a internet a gente tem muito acesso à informação. Só que, infelizmente, nós temos um problema de base, uma educação de base que não é boa. E onde as pessoas não buscam informação. Por isso, até mesmo, né, que o meme vende mais e é mais. Tem mais alcance um meme do que uma informação. Exato. Porque as pessoas usam muito também a rede social como gatilho de fuga. Eu quero fugir um pouco da realidade. Eu vou rir um pouco de um meme, ver uns videozinhos. Inclusive, tem até uma matéria sobre isso que saiu essa semana. Que os vídeos que mais viralizam são aqueles que desassociam as pessoas da realidade que elas estão. Uma distopia. E isso é uma coisa que as marcas têm que avaliar isso. Eu sou uma pessoa que eu consumo marca. Eu não sou uma pessoa… porque vender para quem é consumista é fácil. Você vende qualquer coisa. Eu não. Às vezes, eu perco boas oportunidades de tanto que eu penso, de tanto que eu avalio, de tanto que eu faço conta, de tanto que eu fico vendo aquilo. E eu paro de comprar de marcas se eu vejo algum influenciador fazendo alguma coisa que foge dos meus princípios e dos meus valores. Mas… algumas marcas, eu acho que não se apegam muito a isso, sabe? E, cara, esse aqui é popular, tá vendendo. Esse aqui tá fazendo. E as coisas tomaram um rumo que a gente perdeu o controle. Mas eu defendo de que todo mundo que tem uma posição de influência, ele tem que ter responsabilidade sobre o que… Tem que ser cobrado. É que a gente tem uma fiscalização. Por isso que lá atrás, quando eu decidi, falei, eu quero trabalhar pra blogueira. A primeira coisa que eu olhei foi isso. Eu falei, gente, essas pessoas estão aí, falando um monte de coisa pra um monte de gente. E assim, falando o que elas querem. Porque onde que me pegou, tá? Eu fui muitos anos da indústria farmacêutica. E lá a gente trabalha muito com estudos científicos, é número, muito embasado, né? É evidência médica, clínica, estudo. E aí, ai, gente, fiz meu cabelo, eu tomei, tomou o quê? O que tinha aí dentro? Lê para meus ingredientes. Igual a blogueira lá que tem aplique e toma pílula de cabelo pra crescer o cabelo com aplique. Gente, eu adoro a Virgínia, mas assim, você me desculpa, ela postar um negócio que eu comecei a tomar faz 2 semanas. 2 semanas, olha o meu cabelo. Gente, nenhum lugar. É no mínimo 3 meses. Primeiro que o cabelo tem um ciclo, né? Tem as fases, a anágena, a catágena. A anágena, a catágena, a telógena, enfim, tem as fases do cabelo. E essas fases do cabelo demora. Só que assim… Por Deus. Ela não precisa falar isso. Por quê? Porque as pessoas não vão perguntar sobre isso. E eu acho muito louco, porque a temática começou com a gente. A Kylie estava conosco quando trabalhamos essa temática.
que a questão do Pix, né? Acho que ficou uma semana no país, então a gente percebeu que o vídeo de um deputado, ele tinha alcançado um público infinitamente maior que a postagem e que as publicações oficiais do governo falando sobre o tema, que tem obrigação legal, passa por um filtro, ó, a verdade é isso aqui, gente, eu tô aqui abertamente pra vocês contando a verdade. E o do deputado, ele contando mentira. Ele tá lá hoje no Congresso, trabalhando. Acho que não, acho que começa em fevereiro, porque eles têm 200 meses de férias. Então, aí eu falei, cara, onde é que tá o limite? Eu sempre faço essa pergunta para amigos, para jornalistas, para advogados. Porque a gente tem opiniões diferentes do que é ou do que não é censura, né? Aonde a gente chega para fiscalizar, qual o limite, né? Então eu falei, cara, a gente precisa encontrar esse limite. Não pode alguém pegar um microfone e falar assim, olha, isso aqui é verdade. Eu falei, cara, mas isso não é verdade. Como você falou, prova pra mim que esse negócio que faz crescer meu cabelo, porque eu quero saber. Só que eu sou assim, né? Nem todo mundo é assim. E aí, vamos voltar para a parte técnica do negócio, da estratégia. Existem tipos de conteúdos. São os conteúdos que são compartilháveis e os conteúdos que não são compartilháveis. E tem aqueles conteúdos, o Reels, ele tem, o algoritmo do Reels é super forte nisso, tá? E quando eu converso com alguns clientes, a gente entra nisso. São 2 tipos de compartilhamentos que você precisa. E cada um deles te trazem resultados diferentes. Tem aquele Reels que tu compartilha na DM dela, quando tu quer contar alguma coisa pra ela, quando tu quer rir de alguma coisa pra ela. E tem aquele Reels que tu compartilha nos seus stories. Então, a diferença de um pro outro é discrepante. Porque quando você compartilha na DM dela, ela vê. Quando tu compartilha nos seus stories, quantas pessoas assistem os seus stories? 100, no mínimo, vai. Aí ela compartilha nos stories dela, mais 100. Aí o outro nos stories dele, mais 500. Então, quando a gente fala de estratégia, eu chego num momento de que eu falo assim, tá, a gente precisa criar um Reels agora, ou um carrossel, ou um post estático que as pessoas queiram compartilhar nos seus próprios stories. Porque aí isso te joga para fora da tua bolha, de forma exponencial. E aí algumas pessoas vão clicar e vão entrar no teu perfil e vão começar a te seguir, porque elas não te conheciam. Então, é diferente o conteúdo de que você compartilha com alguém na DM ou um conteúdo que as pessoas querem colocar nos seus stories. Então, você vira a voz daquela pessoa. E aí, talvez, foi isso que a estratégia, obviamente, foi essa. E aí, todo mundo fez isso. Então, a expressão dele era a opinião política de quem estava compartilhando. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Ele deu voz para... Ele foi muito estratégico. Até mesmo o vídeo dele foi super destrinchado no mundo das pessoas que criam conteúdos, que é o fundo de tela preta, com a música de ambiente que chama a atenção, que te prende, com as letras passando, com vídeos, coisas. Ele falou, porque... Nananana. Aí ele começou a colocar ali algumas profissões, a realidade de alguns brasileiros. E eu acho que as pessoas que compartilharam, nem todas elas viviam aquela realidade. Mas assim, o funcionário dela tem aquela realidade. Ou alguém que tá falando bem do governo, hoje do poder político que a gente tem, que tem aquela realidade. Então, ela queria dar uma indiretinha pra alguém. Entendeu? Não necessariamente. Não ia falar. Aí ela usou a voz dele. E aí eu vou dar um outro exemplo de pessoas que viralizam. Eu viralizei uma vez com um vídeo falando de corrida. Foi muito engraçado. Todas as vezes que eu viralizo, eu tô voltando da corrida e tô pensando em alguma coisa, e aí eu gravo um vídeo ridículo e viraliza. Eu viralizei uma vez. As pessoas adoram isso. Adoram, Nós vamos falar um pouco, porque ela é atleta também, tá? Ela é atleta, mas continua, porque eu já o pergunto. Nesse caso em questão, eu viralizei rindo de mim mesma, porque assim, eu tinha acabado de começar a correr. Eu comecei a correr assim, né? Eu queria fazer alguma coisa queria uma atividade em comum com meu marido. E aí eu ficava arrumando atividades que eu queria, incluía ele, e não dava certo, porque ele me ama, ele é louco por mim. Mas eu sentia que ele ia tudo, entendeu? Mas ele ia. Aí eu falei, não, cara, eu preciso fazer alguma coisa que ele goste, né?
E aí eu sei que ele, hora ou outra, fazia corrida. Eu falei, então beleza, vamos começar a correr. Aí comecei a correr com ele. Ai, era super difícil. Eu ficava morrendo. E aí nós fizemos a inscrição de uma prova de 4 quilômetros. Fui lá, corria 3 quilômetros no máximo. E aí fui fazer com ele uma prova de 4. Aí fiz uma prova de 4 quilômetros. Adorei. Aí falei, eu preciso evoluir nisso daqui agora. Eu preciso, né? Ir atrás, tal. Aí me inscrevi numa prova de 12 quilômetros. Porque eu funciono assim, tá? Eu preciso de alguma coisa pra correr atrás e me desafiar. Descobri já que eu vou correr uma de 6, uma de 5. Não, eu corri de 12 quilômetros. Era em março essa prova. E aí, em janeiro, eu contratei uma assessoria, né? Vou fazer. Aí não fazia tudo errado. Aí no finalzinho de fevereiro, eu falei, eu preciso começar a fazer essa planilha certinho, porque em março eu vou correr 12 quilômetros. Aí fui um dia fazer a planilha, voltei assim, esculhambada. Aí eu cheguei em casa, eu vou entrar, eu falei, vou gravar um vídeo. Aí eu dizia assim, eu corro o quê? 3 quilômetros, porque foi o máximo que eu consegui fazer naquele dia. Eu corro o quê? 3 quilômetros. Mas porque eu tava vestida pra correr, só não corria. Mas toda aparatada, né? Aquela pessoa com o celular aqui, com o negócio, com a camiseta certa. Óculos de corrida. Tênis, óculos de corrida, o tênis mais... Aí eu olhei pra mim e falei assim, cara, eu tô vestida de corredora, mas eu corro 3 morrendo. Aí eu fiz um vídeo exatamente falando isso, corro 3. Mas quem olha pra mim, olha aqui. Tô com isso. Camisa de prova. A prova que eu tinha feito de 4 quilômetros, que eu tive que parar antes de chegar nos 4 quilômetros, que eu tava gorfando. Parei, sentei, agachei, gorfei e levantei e continuei e terminei a prova. Aí eu falava assim, aqui ó, camiseta de corrida. Quem que tem camiseta de corrida? Quem corre. Eu não vou onde eu chegar lá e comprar uma camiseta de corrida. Então quem olha aqui pra mim, a moça da maratona. Maratonista. Tô vestida pra correr e não corro. Joguei. Cara, Quantas visualizações? Lembra? Deu mais de 1,5 milhão. E Nossa. só esse vídeo, tá? Porque você consegue ver o relatório quem que veio por esse vídeo. Eu ganhei acho que 3.500, quase 4.000 seguidores. Só desse vídeo. E aí, qual que foi o lance? Tá vendo? As pessoas compartilhavam nos seus stories. Porque elas falavam, sou eu. Sou eu. Tu entendeu? Tô louco com a corrida, porque virou uma febre, né? As pessoas, sou eu, tá vendo? Ó? Olha eu aqui, ó, com a camisa do meu marido, com a nananã. Só que aí nisso vieram também as pessoas que correm. E aí as pessoas que correm, com esse fone desse jeito dá pra ver que você não corre. Ai, hater em casa também. Poxa, é óbvio que você não corre com esse tênis. Que isso? Sério? Opa! Você não tem corpo de quem corre. Moça, você... quem vê pensa que a sua cintura é fina. Porque eu falava assim, aqui, meu amor, cintura fina. Cintura fina, tu bota aqui o negocinho. Aí eu falava assim, você acha? E aí era uma coisa muito louca. Porque aí as pessoas nos comentários começavam entre elas ali discutir. E se defender ela, que nem conhece. Isso. Mas, qual que é o lance? Eu representei, é como se eu representasse uma categoria de alguém. Então, eu dei voz para essas pessoas. E aí, uma estratégia muito grande, muito boa e muito importante de você sair da sua bolha de forma orgânica é isso. São Reels que identifique algo ou alguém. Aí as pessoas vão querer, elas não têm coragem de falar aquilo, mas elas vão usar você para falar por elas. Então, essa é uma boa estratégia. E assim, 2 pontos bem importantes do que ela falou. Ela usou a fluidez do pensamento criativo. Vou gravar aqui de boa e posto na rede social. Ela não sabia que ia dar 1 milhão de visualizações. A maioria dos posts, as pessoas não sabem que vai dar isso. Porque realmente o Instagram tem essa possibilidade de você crescer absurdamente com um negócio que é o seu natural. E aí, por que deu mais visualizações do... você tá falando sobre o post do... É deputado, né? Ele é deputado? Sim. Deputado. Do que as redes oficiais do nosso país. É o tipo de conteúdo que as pessoas criam. É a cara dele. A cara tapa, falando. E aí eu vou trazer o do nosso. É o tipo de conteúdo que eles criam. A gente tá falando de um outro momento de consumo. A gente não pode manter aquele... Claro, não tô falando para esculhambar, tá? Mas é o tipo de conteúdo que identifica quem é.
traz uma pessoa que faz ali, e nem é o tipo de conteúdo dele, tira o conteúdo dele. Vamos trazer coisas que identifiquem, isso não é só. É igual vender carro. Eu vou dar um exemplo, eu amo dar esse exemplo para vocês entenderem o que eu tô fazendo, o que eu tô falando. Tem quem venda carro e tem quem venda estilo de vida. O Jeep vende estilo de vida. Você entra no Instagram da Jeep, não tem. E se tem, é muito sutil, tá? E aí eu tava tentando exemplificar isso pro meu filho esses dias, eu coloquei todas as marcas de carro. Eu falei assim, entra no Instagram, pra você ver o que eu tô falando. Tu entra no perfil da Jeep, cara, você quer ir lá. As montanhas, né? O carro. Lifestyle total. Ele não tá dizendo que tem sei lá quantos cavalos, que o motor é não sei o quê, se é diesel, se é não sei o quê, se é não sei o quê, não sei o quê. Eu, Débora, eu não tô cagando se ele tem quantos, que eu não sei nem o que é cavalo, eu não quero saber de cavalo. Então ele tá vendendo. Eu quero ir pras montanhas, desbravar. Quando ele bota a Flávia Witt lá, descendo as dunas do Maranhão, dirigindo o carro dela maravilhosa, linda. Eu quero nas dunas. E aí, como se eu deu o carro pra uma mulher. Aí eu entrei no perfil da Mitsubishi, tá lá, eles querem conversar com mulher. Aí o que eles fazem? Eles põem uma mulher na frente do carro. Que acha que isso é o suficiente. Ai, porque tem cavalos, o motor e o combustível e não sei o quê. Velho, é uma mulher, pra falar com uma mulher, mas assim, o que ela tá falando? Se dane, eu não quero. Quem eu vou ser quando eu entrar nesse carro? A Jeep mostra quem eu vou ser quando eu entrar naquele carro. O que eu vou viver? O que as pessoas vão olhar pra mim e vão achar que eu sou? Então, não é sobre consumo, tá? Mas é que vão achar que eu tenho dinheiro, que isso e aquilo. Não, esquece. É o estilo de vida, é o estilo de vida. Eu olho pra Jeep e aquilo me inspira. Eu olho para aquelas pessoas e eu falo, cara, é isso. Eu sou uma pessoa aventureira. Eu sou uma pessoa que eu gosto de desbravar. Eu gosto de desafios. Então, eu olho pra Identidade, né? e eu me identifico. Sim. E aí, a forma de criar conteúdo, ela tem que ser um pouco para isso. Quando a gente fala das redes sociais de políticos e tal, e todos fazem de forma muito ruim nas eleições. Não é ficar falando que, porque eu sou bom, porque eu tenho X cavalos, porque meu motor é mais potente, que no meu governo meu motor vai ser mais potente. Tá, é o mínimo que você tem que fazer, você tem que entregar a qualidade. Só que assim, como que eu vou me sentir? Como que eu vou viver quando você estiver aqui? O que eu vou ser? Mostra pra mim isso. Mostra pra mim. E é o tipo de conteúdo que, infelizmente, não fazem. Por quê? Porque existe ainda, né, o modelo quadradinho. Existe uma caixa já pré-moldada que é difícil, principalmente você pegar um pessoal da velha guarda, assim. É um ou outro, então... na política ainda internacional a gente vê algumas mudanças. Mas pra gente não esquecer, porque senão esse conteúdo vai, eu queria saber da sua história como atleta, né? Como atleta, vamos lá. Acho que deu olha bem que eu sou um pouco E o esporte, ele foi uma das formas que eu comecei, faz parte do meu tratamento, tá? Eu sou não é porque tá no hype, mas eu sou TDAH, eu tenho a minha hiperatividade é muito forte, muito forte, muito forte. Eu já faço acompanhamento médico, terapia há muitos anos já. Fui muito resistente ao diagnóstico, porque eu dizia, não, eu sou super controladora, super organizada, tal. Mas isso é uma forma, uma defesa que eu tinha de lidar com os problemas que eu tinha da desatenção. Que aí, na verdade, a desatenção ela é pelo volume de coisas que a gente faz, que a gente pensa. Então, eu sempre fui hiperativa. E fazer coisas, começar coisas novas é uma característica muito grande, muito forte. Você troca muito, né? Porque é dopamina, né? A gente tem uma deficiência na dopamina. Parou de dar dopamina, você não quer mais aquilo. Então, pessoas que não fazem tratamento de TDAH têm um histórico muito grande de relacionamentos terminados, trocas de emprego, mudanças de casa. Isso é normal. Projetos que não terminam. E aí, na terapia, que é importante que você faça uma terapia comportamental, e no acompanhamento psiquiátrico, ele fala muito sobre a atividade física, sobre a constância, sobre a rotina. Tenta esportes, tal. E aí, qual que é o lance do esporte? Aí eu fui atrás de esporte. Primeiro que você
se você não sabe fazer, você precisa parar e aprender a se concentrar, que é a parte mais difícil. E segundo, que se aquilo parar de te dar dopamina, você aprender, você troca de esporte. Você não troca de casa, você não troca de emprego, você não troca de marido, você não troca... Então, é como canalizar... Porque é compulsivo, né? A gente desenvolve compulsão. E compulsão você não cura, você trata. E aí é uma compulsão boa. Porque você faz aquilo compulsivamente até parar de te dar o tesão do negócio. E aí tu troca. E aí eu lembro que eu comecei com o futevôlei, eu já fui crossfiteira, só que o crossfit, infelizmente, por conta do meu ombro, eu não pude continuar. Mas era onde mais eu tava com a minha saúde mental em dia, porque aquilo me desafiava, me desafiava. É muita coisa pra você aprender, é muita coisa pra você fazer, é muita coisa, assim. As pessoas mandam você ficar quieta pra você parar de conversar, porque além de não conseguir me concentrar, a tendência de tumultuar o ambiente, ela é, assim, é absurda. Eu tiro uma sala de 20 pessoas do centro em 5 minutos, menos até. Que capacidade é essa? Você tumultua. Não, e é ruim pra ela também. Sim, lógico. Porque me dá um efeito rebote no outro dia. Surreal, uma descarga de energia. E aí, falava muito sobre a corrida, né? A corrida vai te ajudar, porque a corrida é um exercício absurdo de concentração. Você tem que fazer, você tem que prestar atenção, é um momento que é... E aí eu falei, bom, beleza. E aí eu queria também fazer alguma coisa com o meu marido, que ele gostasse, que me ajudasse e tal. Aí comecei na corrida. Aí fui. E aí eu conheci umas pessoas, até a Carly conhece em comum, que falava, o que você acha de tentar o triatlon e tal? Aí eu falei, eu acho legal, eu acho que vale a pena, vou tentar um dia. Aí, vamos. Eu, consumindo o conteúdo da corrida, vem muito a galera do triatlon, porque é uma coisa que meio que tá indo, assim, né? Então isso fica, pra mim, o algoritmo tá o tempo todo. Aí eu falei, não, beleza, então é isso. Eu acho que eu quero fazer, mas eu preciso me inscrever numa prova. Me inscrevi numa prova. A prova era dia 28 de abril. Eu fiz a inscrição dia 1º. No dia 2, eu tava fazendo a minha primeira aula de natação. Porque até então... Você já sabia nadar, né? Não, eu não. Você ia fazer triatlon. No mar aberto. No mar aberto. Vai dar tudo certo. Lá, 750 metros de natação. Falei, gente, 750 metros de natação, eu corro 10 quilômetros. É pouquinho, né? O que é 750 metros? Pra quem tem ombro. Não, e mar de Santos, você vai ver. Não tem nem onda, né? Foi isso que você falou, né? Não tem onda. No Mar de Santos não tem mesmo. Ó, piscina, delícia. Aí, só que o que é o lance? Eu nunca tinha vivido isso. Então, pra mim, eu não tinha noção do perigo do negócio. Falei, eu só aprendi a nadar. Fui Em 20 dias. em 20 dias. Não fiz 20 aulas de natação. Não fiz 20 aulas de natação, porque não dava, né? Eu tinha que viver, trabalhar, filho, marido. E aí, vivi intensamente, cara. Aí, organização. Sono, horário de comida, horário de treino. E tem que ter os horários. Por quê? Porque o que você se alimenta antes do pedal é importante. O que você se alimenta depois não sei o que lá é importante. O que tu come à noite é importante. Porque o treino de manhã vai precisar disso. O vinhozinho foi cortar. Cortei vinho, cortei... Bebida alcoólica de modo geral, só falar. Por quê? Porque eu sentia que eu não rendia no outro dia. Então eu falei, até fazer a prova, não vou fazer. Mas aí, no meio do caminho, teve o meu aniversário. Então foi um final de semana que eu vivi minha vida. E aí, eu tive a exceção do vinho, do açúcar, tal. Fui lá, fiz a prova. Bizarro, assim, a natação foi sobrevivência total. E aí eu comecei a contar essa história, eu comecei a compartilhar com as pessoas. Gente, eu vou fazer, tá acontecendo isso, eu tô aprendendo a nadar. Cara, eu sou uma ridícula, sou uma idiota. Nossa, não tinha noção de como eu era ruim na piscina, tal. Mas até então, cara, tá tudo bem. Ai, tem caiaque, tem nananana.
fiz a prova, não fiquei nervosa, não, foi lá, nossa, na hora que eu entrei, mar, meu, parou tudo, todo mundo foi, voltou, eu fiquei ali, aí eu falei, cara, o que eu faço agora? Eu entro, eu saio, eu sei que foram 10 minutos, assim, brigando comigo mesma, vou, não vou, desisto, não posso desistir, não, faço alguma coisa pra eles me tirarem da prova, porque aí não foi eu que desisti, eu não posso dizer, não sou uma pessoa que desisto, então é eles que me tirar da prova, fico embaçando aqui, e aí porque qual que é o lance do triatlon? A primeira, você já começa nadando. E pelo que dessa prova que eu fiz, tá? Pelo que eu entendi a regra. É a única que, se tu estourar o tempo, você não pode continuar na prova. Então, você não faz a prova, você tem que sair. Oi, humilhada. Aí eu, vou estourar o tempo, que aí... Ela falou, não posso estourar o tempo, porque assim... Esse é como se você tivesse desistido. Porque eu quero fazer. Aí fiquei... Em todo o tempo de transição de uma prova pra outra, é muito detalhe. Meu Deus. É muita coisa. Aí eu sei que eu fiz assim, tudo menos o que eu aprendi na natação. Eu nadei catorrinho, eu fiquei aí eu cheguei e contei pra e aí, pra você ver melhor, né? O cara que me deu aula, que eu ia no mesmo horário, ele foi... Eu cheguei lá, aí ele, Débora, eu tô aqui. Aí o professor, aí depois ele até me mandou uma mensagem, porque ele falou assim, Débora, eu fui... Porque eu estava preocupada e eu não estava acreditando. Mas assim, cara, você me surpreendeu, parabéns, tal. Eu, professor, eu fiz a prova nadando de costa, Nada, não fiz a prova nadando de costa. Eu tava deitada, aproveitando que o negócio boiar. E aí eu fazia assim, ó. Sensacional. Porque nadar de costa, nada assim. Sim, lógico. Eu fiz assim. Eu vou me inscrever no triatlo. Eu também não sei nada. Aí, saí de lá. Esse episódio vocês precisam ver no vídeo, gente. Por favor, não escutem só. Porque era assim... Não, olha, gente, mas assim, aí eu sei que eu saí de lá, faltava 1 minuto. Aí meu marido gritava. Vai, sai da água, falta 1 minuto. Aí o cara de dentro da prova gritava, ela não pode sair da água, senão vai ser desclassificada. Cara, aí não sei se eu saio. Aí o Adriano gritava, tem os vídeos e tal, volta pra água. Só que você correr dentro da água é muito difícil, é pesado. Resumindo, consegui sair da água. Não tinha mais nada, as pessoas já estavam terminando a prova. Tem uma aguinha ali que fica uma fontezinha. Sim, na hora que você sai, você sal, né? Tava tudo desligado já, enfim. Fui, fiz, tal, passei, a maior adrenalina da minha vida, um dinamismo, tal. Parou. Nossa, tô até com a boca seca, deixa eu pouco. Foi muito legal. E aí, qual foi o lance? Eu vivi isso intensamente, eu compartilhei isso, as pessoas viveram isso, pessoas começaram a nadar, pessoas começaram a fazer mensagens assim, ó, Débora, porque eu falava, cara, eu tenho 40 anos, eu tô aprendendo a fazer a minha primeira aula de natação, eu postava os vídeos de eu fazendo aula de natação, não, você não tá entendendo. Eu lembro. Eu tava. Tem uma menina que ela falou assim, meu sonho era fazer balé quando era criança. Minha mãe não deixou. Agora, eu tenho 40 anos, eu achava que eu não podia. Mas assim, vendo você fazendo sua primeira aula de natação com 40 anos, me encorajou. Fui lá e fiz a minha matrícula no balé. Eu posso. E aí, isso foi uma coisa assim, porque eu mostrei para as pessoas que não é performance. Eu tô indo, mesmo sem a performance, eu tô fazendo. E aí, ao longo desse tempo, aí vieram até as pessoas, assim, que já faziam, você é louca, você vai morrer. Ai, você é ridículo, cara, desiste disso, não vai fazer. E aí, isso me deixava falar, cara, o esporte, ele é inclusivo. As pessoas têm que chegar aqui e falar... Fez o negócio, a merda tá feita, vamos lá. Eu faço triatlon há X anos, vamos lá. Eu vou te ajudar. Não, me fazendo desistir. E aí eu comecei a olhar para aquilo e falava assim, é assim que as pessoas se comportam com as outras pessoas na vida. Em tudo. Cara, você não tem que fazer as pessoas desistir, você tem que falar, não, você é bom. O treino... Isso na internet, né? Sempre foi assim, a internet só deu voz para as pessoas. Quantas vezes você foi desmotivado por familiares, por parentes, por amigos? Fala, nossa, será que você vai fazer isso? Total. E aí, quando eu terminei isso, eu parei, olhei pro meu marido, passou a euforia, o conteúdo, foi muito legal. Eu falei assim pra ele, eu quero ser atleta. Que legal. Atleta. Eu falei, isso me colocou numa posição de disciplina, organização, mudou a rotina da minha casa inteira.
Eu falei, eu quero ser atleta. Muda tudo, alimentação, né? Você mudou tudo. Mudou tudo. E aí, eu comecei a enxergar as oportunidades também, né? Do conteúdo. E é legal que nesse período todo, o nicho veio até você, né? O nicho das pessoas que seguem ela começou a se tornar já o esporte. Exato. Uma pessoa que não sabia nadar. Nossa. Não, e eu não sei ainda. Eu preciso, inclusive, voltar a nadar, porque eu tô sem nadar faz muito tempo. E aí eu comecei a compartilhar isso. Gente, é possível, Caia. E aí aconteceu isso também dentro da minha casa, em algumas conversas, com algumas coisas com meu filho, porque ele é muito novo ainda. Mãe, não sei o que, não, eu não vou conseguir. Eu falava, Guto, não vou conseguir. Você lembra quando a mamãe não achava que não ia conseguir fazer a primeira prova de triatlon porque não sabia nadar? Eu tô na segunda prova agora. Aí, mãe, faz sentido. Aí a gente falava muitas coisas sobre habilidade, sobre treino, sobre constância, sobre isso. Então eu comecei a pegar exemplos do esporte e ajudar na educação e na formação do meu filho nessa transição, porque o homem é muito difícil, né? Ele dorme com 17 anos e ele acorda com 18 adulto. Só que ele não é adulto, cara, ele não é adulto. E a sociedade põe isso e essa transição pro homem é muito difícil, né? E eu já tava lendo sobre isso, e aí eu usei parte disso pra passar essa transição com meu filho. E eu falava muito sobre o esporte. Filho, é treino, é constância, é organização, é você se predispor a fazer, é possível, aqui não é a minha melhor habilidade. E aí, na minha segunda prova, porque eu gostei do negócio. E aí eu queria continuar, só que eu não conseguia continuar tendo aquela rotina. E eu entendi como eu funciono, porque eu sou uma pessoa que eu funciono com datas, limites, prazos, porque eu não posso ficar solta. Eu não sou uma pessoa que eu posso ficar solta. Porque é muito, entendeu? É muito. É muita coisa, é muita ideia. Conhece a ti mesmo. É muito. Aí eu fui lá e fiz uma outra inscrição. Só que eu falei, não, agora vai ter que ser direito. Não vai ainda pra fazer mais no modo sobrevivência. Só que eu já sabia o que me esperava. Cara, aí eu ficava numa ansiedade, porque eu vi o que era na hora que para de dar pé. Que uma coisa é você entrar no mar e nadar, outra coisa é parou de dar pé. E o lance não é a técnica eu tenho, só que o condicionamento. Porque eu posso ir e nadar inteiro de uma vez só que eu, como eu não tenho muito condicionamento, porque eu não sou atleta minha vida inteira, eu comecei agora, eu quero parar pra descansar. Só que quando eu quero parar pra descansar, não dá pé. Aí eu faço o quê? Glu, 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 glu. Não posso fazer glu, 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 glu. Que foi de arrasta. E aí eu coloquei de novo isso. E aí foi mais uma coisa que eu comecei a mostrar, tanto pra ele quanto pra mim. É que até o descanso é ativo, né? Exato. E assim, por isso que tem pouca mulher nesse esporte, né? Porque não existe. Tem dia que você tem que fazer 2 treinos. Quase todos os dias 2 treinos, né? É muito intenso, né? A gente brinca e todo o conteúdo que você tá falando, porque é a união de ser atleta e criar conteúdo digital junto com essa temática, mas eu imagino, os treinos são muito pesados. Né? Exato. E aí eu comecei a mostrar pra ele, eu falava, olha, é isso aqui, tem essa e essa modalidade. Eu sou ruim em todas, mas eu sou menos ruim nessa. Então, eu vou arregaçar nessa daqui. É que eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e essa daqui. E essa minha segunda prova me mostrou muito isso, né? Que, beleza, E a segunda prova, na minha categoria, eu acabei ficando em 5º lugar na minha idade. De desclassificada, porque na outra eu fui desclassificada, mas eu pude continuar, porque eu estourei o tempo de bike. Estourei 2 minutos, mas estourei. E aí aparece lá, desclassificada. Aí foi de desclassificada a 5º lugar na minha idade. E aí. Minha filha, desclassificada já é alguma coisa, né? Isso que ia falar, muito bom. No treino, aí eu fiz a outra com 3 meses de antecedência, né? Aí eu fiz uma planilha de 3 meses, ali, ó. Treinando. 3 meses, certinho. E fazendo o que tinha na planilha. E postando e mostrando. E isso que. Porque é bem paralelo, né? As postagens, a disciplina de postar, a disciplina de treinar, a disciplina de fazer. Porque eu ia te perguntar isso agora, que a dica é a frequência. Você manter a constância, né? Essa é a melhor palavra. A constância, por exemplo, na postagem, porque nós estamos falando de conteúdo digital, que é o mesmo, acho que é a mesma temática para quem quer treinar, para quem quer. E aí tem 2 coisas diferentes. O que você posta no seu feed, que é o que vai trazer a pessoa para lá, e é o que vai
a pessoa escolher se ela vai querer ficar ali ou não. E como que você se relaciona com quem te segue? É nos stories. Stories é o quê? É quem você é, o que você faz. É o teu dia a dia. É o seu dia a dia. E aí, quando uma marca olha pra você, cara, essa menina posta 7 dias na semana que ela tá treinando. Se eu tenho uma roupa fitness, são 7 dias por semana de inserção. De exposição. Mas uma coisa dessa, por exemplo, nos stories, ou Isso não? nos stories. É que os stories é uma coisa que você consome rede social, certo? Sim. Qual a porcentagem de stories pra feed que tu consome? Ah, sei lá, 90% stories, né? Porque ali é rápido, né? E você, às vezes, pega alguma coisa que você quer consumir, não só entretenimento, mas um produto mesmo, né? E aí você olha ali uma propaganda e... Que agora tem muito patrocinado, né? Muito patrocinado. E aparece. Então, às vezes, 2 stories de uma pessoa, um patrocinado. 2, um patrocinado. Por isso tem que colocar lá, não tem interesse. Pra poder sair. Ó, dica. E aí, os stories, a tendência é que a gente fique mais vida real, né? Seja mais, sou eu, minha cara. E é isso que vai fazer, e é onde você dialoga com as pessoas. E aí, voltando para aquela pergunta, onde eu encontro oportunidades? O que as pessoas estão te perguntando? O que as pessoas estão respondendo nos seus stories? O que as pessoas estão te elogiando? Os seus consumidores, isso é muito importante para as marcas. Eles estão ali o tempo todo sinalizando para você. Eles estão o tempo todo te perguntando, comentando, falando. Só que eles vão falar isso para ti nos stories. Porque você tá ali conversando com eles, você tá na sua cara, você tá mostrando. Meu, você tá no banheiro da sua casa, olha a intimidade. Você tá no banheiro da tua casa, passando alguma coisa, é como se a pessoa estivesse no banheiro da tua casa. Exato. Quem entra no banheiro da tua casa? É alguém que tem uma intimidade com você. Então, os stories trazem essa aproximação. Por isso que os stories, ele é muito importante. E aí, isso faz as marcas enxergarem que você tá ali. E isso, me conecta demais com as pessoas. E aí, qual que é o lance? Eu tô com um plano financeiro e um plano... Como falo? Um plano de negócios pra mim. Que eu quero diminuir o lance da estratégia do conteúdo. Eu quero fazer uma coisa mais macro, assim, e não ter clientes disso, porque é um mercado difícil. Eu monto a estratégia, mas eu não executo, entendeu? É mais difícil, né? Pra você ver o resultado. E aí eu preciso de gente que executa, ou eu preciso que o cliente execute, e isso é muito difícil. A Kali ficou inserida num momento comigo. Isso é muito difícil. O nosso mercado, ele muitas pessoas de uma geração que não existia internet precisam e eles não sabem como lidar. Porque, mas é só um post. E não é só um post. Então, são muitas camadas, né? Então, é muito difícil. Ou eu tenho uma agência, uma equipe, uma empresa que eu já tentei também, montei uma agência. E é difícil porque, é muito frila. E ou tu pega uma galera que tá afim de fazer, levar a agência com você. Só ano passado abri e fechei 2 CNPJs. Aí eu tô resolvendo esse aqui. Porque é isso, monta agência, desmonta agência. É que agora eu quero ficar só no tráfego. Nananana. Então, tu precisa de uma equipe, não dá pra fazer sozinho. Não dá, não existe. E principalmente pra gente que pensa muito. Pra colocar no papel, organizar, às vezes a gente tem um monte de ideia, a gente não sabe por onde começar, que nicho atacar, o que fazer, qual cliente atender. E aí eu tô nessa transição, assim, eu quero vir muito mais pra Débora influenciadora, Débora creator, e cada vez que eu pegar uma marquinha aqui, uma coisa aqui, menos aqui. E aí, tá mudando. Porque fica muito maior assim, você tem a tua empresa, você tem o teu departamento de marketing. Eu posso ir lá e prestar uma consultoria para você de marketing de conteúdo, que é a minha especialidade, estrategista de conteúdo digital. Eu estudo comportamento de usuário. Então, muitas pessoas têm o marketing, elas fazem o marketing deles, tem ali o social, que é a galera que executa, que fica ali, só que eles têm pouco de marketing de conteúdo. Isso é uma coisa que são termos dessas novas profissões que a galera não entende muito na hora de contratar o cliente final. Ele não entende. Ele não entende que o estrategista digital, ele é estrategista, ele não é executador. Exatamente. E o executador também tem que conversar bem com o estrategista, porque senão sai tudo errado. E outra coisa, tu tem que ter o marketing, você tem que ter o marketing. É o marketing. Aí, já tem um marketing pronto. Aí agora a gente traduz isso para o meu conteúdo.
E que é isso que as pessoas às vezes querem que eu. Ai, você é meu marketing. Não, eu não. Uma coisa é. Se eu sou seu marketing, a gente vai sentar, eu vou montar. Diferente. Sua persona, brands em persona, nananana, a gente vai fazer pesquisa. É outra coisa. É marketing e aí marketing de conteúdo. Não dá pra você ter um marketing de conteúdo sem ter um marketing aqui. Então, até pra mim, enquanto profissional, eu tenho que entender de chegar no cliente e falar assim: não, eu não posso trabalhar pra você, porque você não tem um marketing. E eu não vou fazer o seu marketing aqui, porque fazer o seu marketing é uma coisa muito mais profunda. Ampla, É né? começar do zero. Então, Quer fazer teu brand, vender tudo. É outra coisa. exatamente. E eu, mais uma vez, a vida me mostrando como eu posso, como a minha voz, como eu consigo fazer diferença na vida das pessoas criando conteúdo. Então, quando eu fiz a transição de carreira, quando eu tomei coragem, já Fez a reforma. muita gente veio e, cara, é isso, você me deu coragem. Falando agora sobre esporte, sobre qualidade de vida, sobre. Muita gente vem também. Eu acho que eu compro tal coisa. Cara, às vezes nem eu compro, nem sei. Aí eu vou, busco atrás e mostro para as pessoas. E marcas estão chegando até mim. Eu tenho uma reunião super importante que vai ser amanhã de uma marca, assim, que eu falei, cara. E foi criando conteúdo que eles chegaram até mim. Olha, Débora, eu vi, você falou sobre isso. É exatamente essa a nossa filosofia a nossa filosofia não, né? O nosso valor enquanto marca. E é isso o que você faz. A gente pode conversar, e aí a conversa de amanhã vai em duas coisas. Um conteúdo, colaboração para falar sobre aquilo que eu falei, e conversar sobre um projeto. E aí eu preciso entender justamente isso, porque é nesse momento de empresa que eu tô. Tá. Meu CNPJ, o que eu vou fazer? Eu vou manter ele assim, mas para eu manter ele assim, eu preciso fechar X contratos para que eu tenha essa questão financeira. Então, são decisões, assim, que eu tô para tomar esse ano. É sempre importante, nós estamos no final, e é sempre importante mostrar para as pessoas, né? A gente fala que é muito bonito e tudo mais. Você acabou de colocar um tema que é super importante e a gente fala muito aqui. Ser empreendedor, ou você tomar conta da sua vida no meio comercial, no mercado. Tem também as estratégias comerciais, você precisa entender um pouquinho de direito, você precisa entender e conversar com um bom contador. Não é tão fácil, vai ficar um conteúdo pro próximo. Vai reunindo aí. Eu quero saber depois como é que vai ser com essa nova empresa, porque a gente não tem problema A gente algum. pode fazer um próximo sobre tendência. E aí, uma coisa muito legal, só pra gente finalizar o papo e vocês entenderem como que a Creator Economy, ela abre muitas coisas. Eu abri a minha empresa e expliquei pro contador, é isso que eu vou fazer. E aí, agora, eu tô tendo alguns problemas. KNAI. Com KNAI. Por quê? Eu acho que é isso. E é inclusive uma das coisas que eu falei pra ele, então, você não tem que achar, né? Quem entende que não é você, não sou eu. E aí eu tô transicionando pra uma empresa que ela é especializada só em KNAIs do digital. E aí ela tá regularizando a minha empresa. E aí, quando a gente fala de Creator Economy, olha. Não é só ser blogueiro, né? Olha um tanto de nicho que abre. E aí o tanto de oportunidades e coisas que vão abrindo. Tipo, uma empresa especializada que entendeu um monte de gente que teve problemas. Sim. E se especializou E aí tem tudo, cara. É tudo que é relacionado ao digital. Até mesmo pra mim, por exemplo, sou assessora de investimento. Se eu quiser atingir o nicho de pessoas criadoras de conteúdo que estão ganhando muitos milhões de reais em dígitos, é um nicho que eu posso atender. Isso é muito legal. E são pessoas que são os novos ricos. São os novos ricos e não fazem ideia do que fazer com dinheiro. 18 anos, 20 anos. 1 milhão. Ali, na tua ponta. O que tu vai fazer? Nossa, não quero nem... A maioria, sim. Imaginar. E a galera que não tem, não foi educada pra isso, né? Não foi educada. Mas vamos segurar. Gostei do tema que você falou. De repente, pro próximo, falar de tendências no mercado? Eu acho que a gente pode falar de da mudança do perfil de posições no mundo corporativo. Legal. O que vocês acham? Então, muito bom. Fique antenado. Tá. Com a galera que não quer mais fazer faculdade. Exatamente. Para quem... Os cursos que ainda não existem. Para essa geração, exatamente. Curso que não existe, você tá procurando. Galera com novas, né? Procurando novos mercados, novas tendências. Se preparem, porque 2025 tem muito conteúdo bom. Débora, falar o seu Instagram, né? O seu perfil, o seu contato, caso a galera queira te procurar. Cadê o arroba? O arroba é Débora Sampaio SS. Tanto no Instagram quanto no TikTok. E também o
Débora Sampaio SS, também no LinkedIn. E o que acontece esse ano é que eu vou reativar o meu podcast. Então, a partir do mês que vem. E aí, não vai ser mais um podcast sobre criação de conteúdo. Vai ser um podcast, Sobre vida. deu na minha telha e eu vou falar. Isso é muito bom. Eu vou conversar. Somos amigas, tá acontecendo isso na minha vida. Pode acontecer isso com você. Fala pra mim como você se sente. Adorei. Vamos divulgar aqui também, pode ter certeza. Inclusive, só falando isso pra vocês, é uma tendência de conteúdo muito forte, é o podcast. Estamos aqui por isso. A gente tá dando a cara, tá? Não é? Muito bom. Obrigado mais uma vez. Eu fico Tá? feliz. Que isso. Obrigado Adoro. demais pela gentileza aí, por ter compartilhado com a gente tanto conteúdo. E espera só um pouquinho que daqui a pouco você volta, viu? Até porque a gente precisa compartilhar e você precisa contar um pouquinho várias coisas pra gente. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Kylie, minha amiga, obrigado, viu? Até o próximo. Mês que vem nós estamos de novo aqui no Além do Capital. Temos mais conteúdos aqui pra trazer pra vocês. Então é isso. Pode isso, Retrofit. Obrigado.